Meu Deus! O filme começa com a revelação de que Thunderbolt Ross agora se tornou o presidente dos Estados Unidos, significando que é ele quem governa o país inteiro. 5 meses se passam e somos apresentados a Sam Wilson, o novo Capitão América do MCU, momento em que Sam Wilson, junto com vários soldados do exército americano, embarca em uma aeronave militar e segue direto para o México, tendo em sua missão seu companheiro Torres. É revelado que, após Sam Wilson se tornar o Capitão América, seu amigo e auxiliar Torres assumiu o manto de Falcão, com a equipe no México em uma missão onde a história revela que um poderoso grupo terrorista chamado Sociedade da Serpente está operando lá, grupo que roubou um artefato especial do Japão, que agora está contido em um recipiente seguro mantido pelo líder do grupo, Sidewinder, ao chegar ao México. Sam Wilson e Torres infiltram-se no esconderijo do grupo, levando a uma luta intensa entre Sam e os terroristas, durante a qual Sam usa habilmente o escudo do Capitão América, além de vermos Sam em sua nova roupa de falcão, que possui asas feitas de vibranium, asas de vibranium presenteadas a Sam por Wakanda, que desempenham um papel crucial na luta, enquanto Sam derrota os terroristas com facilidade usando sua força e durabilidade. Após derrotar os capangas, Sam confronta o líder da Sociedade da Serpente, Sidewinder, e recupera o recipiente roubado, porém Sidewinder consegue escapar. Sam derrota facilmente os outros terroristas e persegue Sidewinder, mas o artefato está faltando. Torres localiza o artefato em um local diferente e se oferece para ajudar Sam, que concorda feliz. Vemos Torres em uma roupa de falcão perseguindo os bandidos, ele os derrota facilmente e recupera o artefato. Quando Sam tenta atacar Sidewinder, ele é parado por um homem maior, dando a Sidewinder a chance de fugir. Um confronto entre os dois começa e o inimigo corta a roupa de Sam, o que o deixa furioso e ele derruba o cara facilmente. De volta aos Estados Unidos, Sam expressa sua gratidão a Torres por sua assistência durante a missão. Como gesto de apreço, apresenta Torres a seu velho amigo Isaiah Bradley, com Sam explicando ainda que quando Steve Rogers desapareceu após derrotar o Caveira Vermelha e ser congelado no gelo, o governo americano nomeou Isaiah Bradley como Capitão América. Porém, pouco depois de se tornar o Capitão América, Isaiah Bradley foi preso por 30 anos, tempo durante o qual o governo conduziu experimentos nele, e só após cumprir sua sentença ele foi libertado. Ao ouvir isso, Torres fica profundamente chocado e pergunta a Bradley por que o governo dos Estados Unidos o tratou dessa maneira, apesar de seu serviço como Capitão América, com Bradley explicando que após ser nomeado, ele realizou muitas missões de sucesso, salvando inúmeras vidas e ganhando popularidade. Mas o governo dos Estados Unidos não queria que um homem negro se tornasse um super-herói famoso e, temendo sua ascensão, o prendeu, encarcerou-o por 30 anos e conduziu experimentos nele, e embora Bradley ainda ame seu país, ele guarda um profundo ressentimento em relação ao governo dos Estados Unidos por suas ações. De repente, Sam recebe um telefonema informando que Thunderbolt Ross, agora presidente dos Estados Unidos, organizou uma reunião e festa na Casa Branca, e após receber o convite, Sam rapidamente se prepara e vai para a Casa Branca, levando Isaiah Bradley e Torres junto com ele. Os três participam da festa juntos na Casa Branca, onde Sam encontra o presidente Thunderbolt Ross, que expressa sua felicidade e apreço por Sam, elogiando por completar com sucesso sua missão no México e recuperar o artefato japonês roubado da Sociedade da Serpente. Após algum tempo, a cena muda e somos mostrados o salão de reuniões da Casa Branca, onde a reunião começa com Thunderbolt Ross se dirigindo a todos, mencionando a descoberta de uma nova ilha no Oceano Índico, chamada Ilha Celestial, ilha que nada mais é do que os restos endurecidos de Tiamutia, o Celestial, cuja emergência foi interrompida pelos Eternos, e devido à sua solidificação, tornou-se uma massa de terra semelhante a uma ilha. Ao discutir isso, Ross explica que o surgimento desta ilha no Oceano Índico chamou a atenção de países worldwide, e após a descoberta da ilha, muitos países começaram a pesquisá-la, eventualmente descobrindo que esta ilha é composta por um metal único, diferente de qualquer coisa encontrada em qualquer outro lugar do mundo, metal este mais forte até que o Vibranium de Wakanda e que foi nomeado Adamantium. No entanto, assim que a existência do Adamantium se torna conhecida mundialmente, uma corrida para reivindicá-lo começa, levando a desentendimentos entre várias nações, e para evitar conflitos, os Estados Unidos intervêm e propõem formar uma aliança entre todos os países interessados, com a ideia de compartilhar o Adamantium igualmente para que todas as nações pudessem se beneficiar dele e evitar disputas. O presidente Thunderbolt Ross explica que o propósito desta reunião é que todas as nações se unam e aprovem esta proposta, mencionando ainda que seu aliado Japão realizou uma extensa pesquisa sobre o Adamantium encontrado na Ilha Celestial,
com o Japão até mesmo conseguindo purificar o adamantium em sua forma mais pura, porém o grupo Serpente roubou este adamantium puro, felizmente. Com a bravura e esforços de Sam Wilson e sua equipe, o adamantium foi recuperado com sucesso, permitindo que esta reunião prosseguisse como planejado. De repente, durante a reunião, uma música alta começa a tocar, enquanto todos estão confusos, Isaiah Bradley se levanta, arranca uma arma de um guarda próximo e começa a atirar diretamente em Thunderbolt Ross, e não apenas Bradley, mas 4 soldados americanos na sala também se revelam traidores e começam a atirar, mas felizmente Ross consegue desviar das balas. Sam Wilson rapidamente entra em ação, tentando desarmar Isaiah Bradley enquanto também se defende contra os atacantes, com uma luta caótica e rompendo enquanto Bradley e os soldados rebeldes colidem com Sam e os outros guardas. Durante esta batalha intensa, uma mulher misteriosa entra em cena, movendo-se com agilidade e precisão, lutando em um estilo notavelmente semelhante ao da Viúva Negra, com seu nome sendo revelado como Ruth, que é a conselheira de segurança pessoal e guarda-costas do presidente Ross. Isaiah Bradley, após ser contido e questionado, alega não ter memória de atirar no presidente Thunderbolt Ross, parecendo genuinamente confuso e insistindo que não se lembra de nenhum dos eventos descritos, mas, apesar de seu protesto, a gravidade do incidente leva à prisão e encarceramento imediatos de Isaiah. Sam Wilson, convencido de sua inocência, visita-o na prisão, acreditando que Isaiah é incapaz de tal ato e sentindo que tem que haver outra força em jogo, e determinado a descobrir a verdade. Sam resolve investigar as circunstâncias surrounding o ataque e promete a si mesmo que trabalhará para libertar Isaiah. Sam faz parceria com Torres para investigar mais profundamente os eventos da reunião. E juntos eles começam a revisar as filmagens de CCTV, e ao analisar o vídeo, eles percebem peculiaridades no comportamento de Isaiah durante a reunião, com seus movimentos parecendo não naturais e rígidos, quase como se estivesse sendo controlado por uma força externa, em momentos antes de Isaiah Bradley e os 4 soldados começarem a atirar. O telefone de Isaiah emite um brilho branco repentino, com o mesmo fenômeno ocorrendo com os telefones dos 4 soldados que se juntam a ele no ataque. Adicionalmente, a filmagem revela que os tiros só começam quando uma música específica começa a tocar durante a reunião, e esta série de observações leva Sam e Torres a suspeitar que as ações de Isaiah e dos soldados não são voluntárias, mas orquestradas por outra pessoa. Ruth também está assistindo às filmagens de CCTV e encontra algo estranho nas ações dos 5 agressores. No entanto, quando Sam sai para lidar com alguns recados, em seu carro, ele se encontra emboscado na estrada por Sidewinder, o líder do grupo Serpente, com Sidewinder atacando o veículo de Sam, forçando-o a um confronto intenso, mas apesar do ataque súbito, Sam consegue revidar, subjugando Sidewinder e capturando-o, com esta vitória fornecendo a Sam uma pista potencial para descobrir quem é responsável pela manipulação e pela conspiração maior em jogo. Após derrotar Sidewinder e derrubá-lo, Sam Wilson recebe um telefonema inesperado de um interlocutor misterioso que provoca Sam, afirmando que enquanto ele venceu esta luta, será impotente para impedir os eventos que estão prestes a se desdobrar, e antes que Sam possa responder, a ligação termina abruptamente. Percebendo a urgência da situação, Sam retorna imediatamente a Torres e pede que ele trace a origem da chamada, e com a ajuda de Torres, eles descobrem que a chamada se originou de uma instalação governamental abandonada localizada profundamente em uma floresta remota, e sem perder tempo, Sam e Torres seguem direto para o local. Enquanto isso, Ruth vai à prisão onde Isaiah foi mantido cativo, mas quando ela entra, encontra um guarda segurando uma arma e atirando em outro agressor, ele atira no homem, mas é tarde demais, todos os agressores estão mortos, exceto Isaiah. Ruth pede ao guarda que o coloque em confinamento solitário para protegê-lo do que está prestes a acontecer. Acreditando que ele é o alvo deste ataque e começando a questionar se ele é verdadeiramente inocente. Entretanto, o presidente Ross recebe uma ligação da mesma pessoa que ligou para Sam anteriormente, com o chamador ameaçando expor a verdadeira natureza de Ross ao público, acusando-o de quebrar sua promessa, lembrando a Ross que lhe foi assegurado que sua vida seria restaurada uma vez que Ross se tornasse presidente. O chamador misterioso então revela que estava por trás da tentativa de assassinato na Casa Branca. Mas é tarde demais para o presidente Ross, pois seu destino já está selado, com o chamador tendo meticulosamente planejado sua vingança e avisando que o mundo inteiro, incluindo a própria filha de Ross, virá a desprezá-lo. Na cena seguinte, vemos Sam e Torres dirigindo pela cidade, rastreando a última localização conhecida do chamador, e ao chegarem, descobrem que a instalação, que parece deserta, é na verdade uma fachada para um laboratório de pesquisa secreto,
e cavando mais fundo, eles descobrem verdades chocantes. A instalação está sendo usada para experimentos ilegais conduzidos sob a direção de Thunderbolt Ross. Experimentos que vêm ocorrendo desde sua época como general do exército. Enquanto Sam e Torres processam esta revelação, eles encontram uma figura inesperada, Samuel Cernes, também conhecido como o líder, com a visão do líder deixando os dois atordoados, sua aparência sendo grotesca, com sua pele irradiando um tom esverdeado e seu cérebro deformado e oversized. Um claro sinal das mutações que sofreu. Confrontado por Sam, o líder permanece calmo, mas intimidante, e Samuel Cernes finalmente fala. E a verdade começa a se desdobrar, ele revela seu passado trágico. Outrora um cientista, Cernes explica como Bruce Banner buscou sua ajuda anos atrás, durante o processo, um derramamento de sangue radioativo de gama do acidente de Banner entrou em seu corpo, deformando-o severamente fisicamente, mas ao mesmo tempo aprimorando sua inteligência a níveis extraordinários. E embora seu corpo tenha sido arruinado, sua mente se tornou a de um gênio muito além da capacidade humana normal. Ele relembra como Thunderbolt Ross o capturou após saber de sua transformação e o submeteu a inúmeros experimentos, e apesar dos apelos de Cernes por sua libertação, Ross se recusou, alegando que o governo dos Estados Unidos estava por trás de tudo, com Ross prometendo a Cernes que ele seria libertado uma vez que se tornasse presidente. No entanto, mesmo após Ross ascender à presidência, ele nunca cumpriu sua palavra, continuando os experimentos cruéis. Movido por vingança, Cernes finalmente agiu, matando-a pessoa responsável por torturá-lo, e a partir daquele momento, sua missão tornou-se clara: expor Ross pelo verdadeiro monstro que ele era e se vingar do homem que arruinou sua vida. Para derrubar Ross, Cernes havia contratado Sidewinder para roubar o recipiente cheio de adamantium do Japão, desviando dinheiro de contas da CIA para financiar a missão. Com seu objetivo final bem incriminar Ross pelo roubo, sabendo que isso atrairia a atenção do Japão e colocaria a culpa diretamente sobre ele. Com as peças se encaixando, Sam agora compreendeu totalmente a conspiração, percebendo que o misterioso telefonema que recebeu earlier também foi orquestrado pelo líder, confirmando que todos os eventos recentes eram parte de seu plano maior e diabólico. Enquanto Sam Wilson tenta capturar Cernes, o líder usa suas habilidades hipnóticas para controlar os guardas da instalação, manipulando-os através de música, e sob sua influência, os guardas se voltam contra Sam e Torres, fornecendo a Cernes uma chance de escapar. Sam e Torres lutam contra os guardas, fazendo tudo o que podem para detê-lo. Entretanto, o plano do líder começa a se desdobrar perfeitamente. O Japão logo descobre que Sidewinder, contratado pela CIA dos Estados Unidos, foi o mentor intelectual por trás do roubo do recipiente de adamantium, com o primeiro-ministro japonês, enfurecido, percebendo que o roubo foi um esquema orquestrado por ninguém menos que Thunderbolt Ross, e sentindo-se traído. O primeiro-ministro decide romper a aliança que o Japão tinha com os Estados Unidos em relação ao adamantium, em um ato de fúria e autopreservação. O Japão envia seu militério para apreender a ilha, visando garantir o adamantium antes que os Estados Unidos possam intervir. Ao saber do movimento do Japão, a inteligência dos Estados Unidos rapidamente informa Thunderbolt Ross, que ordena que seu militério se mobilize e siga para o Oceano Índico, visando alcançar a ilha antes do Japão para reivindicar o adamantium para os Estados Unidos. Conforme os exércitos dos Estados Unidos e do Japão correm em direção à ilha, torna-se aparente que uma potencial guerra entre esses dois países poderosos é iminente, com veículos de notícias worldwide começando a reportar sobre a possibilidade de guerra pelo adamantium. Sam e Torres, ao ouvirem esta notícia, rapidamente se equipam e seguem para a ilha, e uma vez que chegam, Sam testemunha o poder militar de Thunderbolt Ross e rapidamente o confronta, com Sam exortando Ross a evitar tomar quaisquer ações precipitadas, alertando que mesmo um único movimento errado poderia causar uma guerra entre os dois países. No entanto, durante sua conversa, o líder, tendo evitado a captura, infiltra-se em uma casa e hackeia a comunicação wireless de dois pilotos americanos que estão near a ilha naquele momento, com o líder assumindo o controle dos pilotos e comandando-os para atacar o Japão, fazendo com que os dois pilotos americanos sigam suas ordens sem hesitação. Conforme as aeronaves lançam seu ataque aos navios de guerra dos Estados Unidos, o Japão interpreta isso como o início de um conflito militar oficial, acreditando que os Estados Unidos iniciaram fogo, e em resposta, o Japão envia duas de suas próprias aeronaves para a luta, escalando a tensão. As 4 aeronaves se envolvem em batalha, mas Sam Wilson e Torres intervêm rapidamente, parando os 2 aviões americanos e extraindo seus pilotos, com Sam então explicando ao Japão que isso não foi um ato de guerra, mas um mal-entendido causado por 2 soldados rebeldes que atiraram sem autorização.
o que esclarece a situação, impedindo a guerra que estava prestes a eclodir. Tanto os Estados Unidos quanto o Japão recuam, trazendo seus respectivos exércitos de volta para casa. Sam retorna aos Estados Unidos, mas Torres, que havia se ferido durante a luta na ilha, requer atenção médica, com Sam levando-o correndo para o hospital, onde seu amigo recebe tratamento. Enquanto no hospital, Bucky Barnes, o soldado invernal, faz uma aparição. Ele tinha visto as notícias sobre a batalha e veio encontrar Sam. Após seu breve encontro, Bucky vai embora e é revelado que ele se tornou um político dentro dos Estados Unidos. De volta aos Estados Unidos, o presidente Thunderbolt Ross realiza uma conferência de imprensa para abordar as tensões crescentes entre o Japão e os Estados Unidos sobre o Adamantium, conferência esta destinada a esclarecer o ar e tranquilizar o mundo de que nenhuma guerra irromperá. Sam Wilson comparece à conferência e durante este tempo, o líder o confronta. Com o líder expressando sua frustração por Sam ter frustrado seu plano bem elaborado para expor Thunderbolt Ross como um vilão, mas ele permanece determinado a revelar a verdadeira natureza de Ross ao mundo. Entretanto, é revelado que Thunderbolt Ross vinha sofrendo de uma doença mortal por anos, uma condição que os médicos não conseguiram tratar, e apesar do prognóstico fatal, Ross de alguma forma conseguiu sobreviver. Conforme a história se desdobra, o líder revela a Sam que ele vinha secretamente adicionando radiação gama ao remédio de Thunderbolt Ross. Enquanto eles conversam, uma gravação de uma ligação entre o presidente Ross e Cernes é reproduzida durante uma conferência de imprensa, com a gravação revelando todos os seus segredos, desencadeando a raiva do presidente Ross, que perde o controle e lentamente começa a se transformar no Hulk vermelho. As autoridades prendem Cernes enquanto Sam corre para a conferência de imprensa para parar o presidente Ross. Enfurecido, Ross causa destruição devastadora, quase derrubando a Casa Branca, com seus guardas abrindo fogo contra ele, mas isso só alimenta sua raiva, levando-o a atacar. Mas justamente a tempo, Sam intervém e salva os guardas, levando a uma batalha feroz entre o Hulk vermelho e o Capitão América. Rapidamente torna-se claro que Sam não é páreo para a força ilimitada do Hulk, com o Hulk vermelho esmagando Sam no topo da Casa Branca, enquanto o militar abre fogo contra ele, e em resposta, o Hulk vermelho arremessa um pedaço massivo de metal em um helicóptero, fazendo com que este caia sobre ele, mas ele permanece inabalado. A essa altura, ninguém parece capaz de detê-lo. O Hulk vermelho persegue Sam pelas ruas, atacando-o implacavelmente, com Sam tentando argumentar com ele, mas o Hulk vermelho se recusa a ouvir, continuando seu assalto. Sem opções, Sam usa suas asas de vibranium para cortar o corpo do Hulk vermelho, com o ataque desencadeando uma explosão massiva, deixando ambos enfraquecidos. Apesar disso, o Hulk vermelho se levanta e se prepara para atacar novamente, mas desta vez Sam apela para a humanidade de Ross, lembrando de seu amor por sua filha e por seu país, dizendo a Ross que se ele realmente quer mudar, agora é a hora de provar isso ao mundo. Estas palavras alcançam Ross, suavizando seu coração, e ele lentamente reverte para sua forma humana. Ross é subsequentemente preso e colocado em uma prisão de alta segurança. Mais tarde, Sam traz Betsy para visitar seu pai, dando a Ross a alegria de se reunir com ela. Sam ajuda a limpar o nome de seu amigo Isaiah Bradley, que foi libertado da prisão. No entanto, na cena pós créditos, o líder, agora preso, alerta Sam sobre uma ameaça iminente, revelando que o mundo que Sam conhece é apenas um entre inúmeros outros no multiverso, e que forças perigosas desses outros mundos estão vindo, com as palavras enigmáticas do líder deixando Sam com uma sensação de presságio, pois ele agora enfrenta um desafio maior à frente. A cena termina com a questão persistente: quem são esses outros de quem o líder fala e como Sam defenderá seu mundo deles?